Beleza. A live com um tema que é bem interessante para esse momento atual que a gente está vivendo, né? Home office, a questão das consequências gerais que a gente pode ter com essa nova realidade e o impacto, né, para a saúde da nossa coluna, esse tempo que a gente está tempo parado ali trabalhando na internet. Então, a gente vai bater um papo legal hoje com esse profissional que é referência na profissão de educação física, o professor Alessandro Felizola. Sejam todos muito bem-vindos. E é uma honra, professor, estar gravando a minha primeira live com você, viu? Tranquilo. Eu que agradeço aí o convite. Alex, fica aí até o final, tá? Bem-vindo, Os Alex. amigos meus Boa vão noite entrar aí. também. Um beijo, minha linda. Então, professor, me conta um pouquinho, conta aqui pra gente rapidinho sobre a sua trajetória, só pra gente conhecer um pouco da profissão. Então, Lai, o que acontece é o seguinte, eu fazia engenharia e dentro da engenharia eu não me sentia feliz, né? E eu resolvi mudar, né? Para educação física. Já sabe que deixa eu ver, 10 anos atrás, quando eu falei que ia mudar, minha mãe falou que não queria ter filho vagabundo, né? Então, a educação física, 10 anos atrás, era vista como um curso de pessoas que não queriam nada. E ela falou na época, né, que eu não ia ganhar dinheiro. Sempre esse pensamento. Só que o que acontece? Tudo mudou. Porque eu falei para ela que eu ia ganhar dinheiro e eu sou de escorpião, né? Então, tem essas coisas assim que a gente leva a coisa a ferro, né? E quando eu entrei na faculdade de educação física, Tá eu cortando. achava o curso muito, como é que eu posso dizer? Todo mundo tá ouvindo? Tô ouvindo, só que Tá tranquilo aí a tá transmissão? cortando um pouco, mas dá pra seguir por enquanto. Beleza. Então, o que acontece? Quando eu iniciei na profissão, deixa eu até botar aqui um fone de ouvido. Tô agora meio blogueirinho, né? Rapidinho. Faz Quando eu parte, iniciei na profissão, cortando bastante, eu... Tá mas ruim? continue, agora melhorou. Beleza. Então, quando eu comecei na profissão, eu via todo mundo fazendo a mesma coisa. As pessoas faziam as mesmas coisas, os mesmos treinos para todo mundo, e ninguém sabia o porquê aplicar aquilo. E eu também me colocava nessa seguinte questão. Eu falei, cara, o que é que eu vou me diferenciar de todo mundo? Porque todo mundo faz a mesma coisa sempre. Todo mundo bota todo mundo na máquina, todo mundo faz isso. E aí, na época, começou Entendi. meus amigos aí, Juarez, Pablo, galera referência aí da área. Boa noite a todos. E aí, Boa noite. nessa época, começou aqui o Core 360, né? Com treinamento funcional. Só que era algo muito sem embasamento teórico, era algo muito prático. E eu falei, rapaz, isso daí não tá legal. Foi daí que uma aluna minha falou, Ale, tô tomando um curso com um cara que era de educação física e da aula de estatística. Ela era bioquímica na época. E eu falei, cara, esse cara foi meu professor. Me coloca em contato com ele, é Paulo Adriano. O cara é uma das maiores referências da educação física a nível nacional, inclusive. E ele falou, Ale, tem uma coisa que está vindo aqui muito forte para o Brasil. O curso se chama FMS, que é o Function Movement Screen. É a avaliação funcional do movimento. Assim, para a época quando eu fiz, foi um curso que agregou muito. Ele abriu meus olhos para a questão da disfunção. Então eu botava as pessoas na máquina, não sabia o que era disfunção. Para mim estava todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo tudo legal, né? E aí eu falei, cara, a educação física está mudando. Foi aí que deu o start, eu despertei minha atenção, né, para a educação física. Depois desse curso, eu Exatamente. conheci muita Nos gente. últimos anos também. As pessoas estão valorizando, estão vendo o real valor da profissão, dos profissionais da área também, não é, Ale? Mas tem um porém dentro disso aí, que eu vou tocar nesse assunto depois. Então, o que acontece? Quando eu conheci bastante pessoas lá em Brasília, pessoas de diversas áreas de atuação, eu peguei amizade com essa galera. E dentro do curso, eu acabei falando assim, rapaz, esses caras estão falando uma linguagem que eu não estou entendendo porra nenhuma.
Desculpa aí o palavrão. E assim, eu falei, eu preciso estudar. E aí eu pedi indicação para os caras. Falei, cara, me passa esses cursos que vocês estão falando que, porra, tô me interessando. É área do movimento, não é isso? Eles falaram, é. E aí eu fui tomando vários cursos fora. Cursos que os caras perguntavam, eu falava para minha mãe na época eu não tinha tanto dinheiro, né? Nem hoje eu tenho dinheiro, né? Mas ela me ajudava bastante. Ela falava, Lê, você é para curso? Eu falei, é. Então, beleza, eu pago. Então ela sempre investiu muito em cursos. Se o curso era R$ 3.000, ela pagava, R$ 4.000, ela pagava, me ajudava, né? Nesse processo de aprendizagem. E aí eu fui tomando muito curso, voltando para Salvador, aplicando nos meus alunos, e aí eu comecei. E uma das coisas que eu vi num livro, eu não tenho a frase na cabeça, assim, mas o propósito da frase era o seguinte: você como profissional de educação física, você não pode ter a mente fechada. Ou seja, você tem que ter uma mente aberta. Então, o que acontece? Quando você lida com o público, você tem pessoas que têm diabetes, hipertenso, problemas na coluna lombar, problema no joelho. Então, se você só trabalha com máquina, você limita seu atendimento. Então, o que é que eu fiz? Eu fui tomar cursos de liberação miofascial, estimulação dos sistemas miofaciais, que são duas coisas totalmente diferentes. Não é só você liberar, você precisa Breve, aplicar pretendo te ver os riscos. pessoalmente para fazer o curso com. Hã? O quê? Breve, pretendo te ver pessoalmente também para fazer o seu curso. Vamos, vamos. E aí eu fui tomando vários cursos de diversas áreas e fui criando minha própria metodologia. Nesse processo, eu falei, cara, a educação física é outra coisa. Porque o que acontece hoje em dia? Porque a educação física ainda é desvalorizada. Eu converso isso com muitos amigos meus. E eu falo, pessoal, se a gente coloca no Instagram postagens supérfluas do tipo: o agachamento que a mulher vai fazer vai aumentar 1 centímetro de glúteo. Cara, a gente se torna profissionais da estética. Sendo que a educação física não é só estética. A estética é uma consequência de um corpo em harmonia. Então, eu e mais alguns amigos aqui de Salvador, a gente está tentando modificar esse quadro da educação física, fazendo postagens que despertem um senso crítico, né, dos seguidores, que quebrando algumas coisas de antigamente, né, que as pessoas achavam que, por exemplo, alongamento era a melhor coisa do mundo. E eu vou falar sobre isso hoje também, para prevenção de lesões, inclusive questões de dores na lombar. E aí foi essa a minha trajetória, né? Tenho alguns cursos internacionais, estou em um projeto agora de dar cursos, consultoria online também, já dei palestras, já fui convidado por algumas faculdades, né? E basicamente isso. Estamos aí seguindo. Muito, muito referência. Super Nada. admiro. Sério mesmo. Para quem não me conhece também, eu sou Larissa Vasconcelos, estudante ainda na área, estou em formação ainda, mas a minha meta, com todos os alunos de estágios que eu trabalhei, de trabalhos que eu já fiz também, eu busco deixar claro essa visão que eu tenho com vários colegas como a Lê, de propósito na profissão. Então, vamos partir rapidinho aqui para o tema de hoje, né? Home office, consequências sociais e saúde da coluna. Para todos nós, essa nova realidade agora. Como estamos de home office, professor? Qual a sua visão em relação a isso? Então, o que acontece? Nesse processo onde as pessoas estão muito tempo em casa, em posições que não favorecem o movimento, pessoas estão muito sedentárias, eu recebi muitas ligações de pessoas pedindo ajuda, porque começaram a sentir dores na região lombar. Inclusive, fisiculturista hiper mega famoso daqui, que atende alguns famosos, é meu amigo, ele conversou comigo e falou, pô, eu tô mega cheio de dores, não consigo fazer agachamento, ou seja, o fisiculturismo eram pessoas muito mente fechada, né? Então, as postagens que a gente vem fazendo, eu juntamente com alguns amigos, vem despertando esse público também que era muito mente fechada e só máquina, só máquina, só máquina. Ou seja, a educação física está evoluindo para esse público também. Mas, enfim,
mesmo sem a pandemia, as pessoas têm algumas profissões específicas onde as pessoas também sentem muita dor na região lombar, por exemplo, bancário, dentistas. E com essa pandemia isso veio agravando não só para esse público, mas com o público em geral. Por quê? Existe uma lei dentro da física que é a lei do uso e desuso. Se você não utiliza, você perde. Então, se você não se movimenta, você perde essa capacidade e isso pode gerar várias disfunções e, consequentemente, questões de dores, né? E aí eu entro para a questão do sistema miofascial. Nessa pandemia, as pessoas, além de não se movimentarem, elas estavam também muito ansiosas, do tipo, estressadas, né? Ansiosas porque não estavam ganhando dinheiro. E o cortisol, quando ele é liberado, o Washington aí, meu querido, fez meu curso, falo que ele é meu filho. Todo dia me pergunta uma coisa. Então, essa questão do cortisol, todos esses fatores, né, que o estresse gera, isso acaba afetando o nosso sistema miofascial, né? Por isso que muitas pessoas falam, poxa, eu tô cheio de tensão, tô cheio de dor nessa região do pescoço, e acaba perdendo mobilidade também, né? Então, todo esse processo da pandemia, que as pessoas ficam sem movimento, né? Isso afeta de alguma forma. E muitas vezes é na questão da dor, principalmente na região lombar, né? Qual das posições que a pessoa faz no dia a dia vai pegar um peso. Então você está gerando uma demanda na tarefa maior que o corpo pode suportar. E ele está ali sedentário, sem movimento, né? E essa questão ali, né, do sedentarismo. E a minha ideia, assim, de te chamar para falar sobre esse assunto foi justamente porque eu, mesmo sendo estudante da área e desenvolvendo, me cuidando também, o tempo que eu passo aumentou muito na frente de um computador, estudando, trabalhando, desenvolvendo. Comecei a sentir dormência. E essa questão da gente, quando a gente fizer um alongamento também, trabalhar a questão dos dois lados, lado direito, lado esquerdo, essa questão da gente falar também do alongamento, a importância do alongamento, de um exemplo que a gente tem é a questão de pessoas que trabalhavam anos, a gente vem observando com escritório. Não sei se você já teve clientes assim, alunos assim, que trabalham em escritório. E o pessoal sente, e justamente surgiu a ginástica laboral também para auxiliar nisso. A gente tem um exemplo da ginástica laboral. Um exemplo, né? E como é importante a gente ter uma noção do que fazer para não deixar uma coisa pequena que agora a gente está sentindo causar impacto na vida da gente de longo prazo, como a cifose, por exemplo. Aquele pessoal, muitos jovens amigos, colegas meus também, que gostam de jogar e trabalham também na internet. A galera que tem aquela corcunda, coluna encurvada. Isso. Né? Isso. Bom, deixa eu só comentar uma coisa sobre a questão do alongamento. Eu sou um cara que não alongo nenhum aluno meu, né? Não alongo, para mim alongamento não serve de nada. Não alongo, não serve de nada. O que eu trabalho com eles é mobilidade. Eu integro os sistemas, beleza? Então o que acontece é o seguinte: ginástica laboral. A forma como as pessoas fazem ginástica laboral, eu vou ser muito sincero e vou falar tudo o que eu penso, tá? Não tenho politicagem com ninguém. Então, para mim, a forma como as pessoas trabalham com ginástica laboral é ridícula, né? Totalmente errado. E isso acabou fazendo com que a ginástica laboral perdesse o crédito no mercado, beleza? Porque você fazer esse alongamento, isso daqui, não resolve nada, tá? Quando eu faço um trabalho de mobilidade, quando a gente fala de sistema miofascial, a gente tem 4 formas de você estar ativando eles. Agora eu vou entrar para você entender tudo. Não sei se você tem esse conhecimento. É o stretch, né? E o stretch é você pegar, por exemplo, você fazer esses movimentos, você tá aqui, ó, estimulando, e cada vez mais você vai ganhando amplitude, você vai ganhando mobilidade. Mobilidade é o quê? É a amplitude angular da articulação, beleza? O alongamento é você melhorar a questão já no músculo, a mobilidade articular. Então, o que acontece? Quando você faz esse trabalho de stretch, você ganha isso. E você libera uma coisa chamada ácido hialurônico.
Quando esse ácido hialurônico ele entra na região em específico, que a gente chama de overuse, né? Ele gera uma extensibilidade da fáscia, ou seja, as fáscias estão aqui, em umas camadas, beleza? Então, elas ocorrem no cisalhamento. Quando você faz algum movimento, lombar, alguns movimentos, você está fazendo esse deslizamento. Se essa fáscia não está hidratada e ela não tem movimento, então elas ficam aqui, ó. Não ocorre esse cisalhamento, né, entre ambas. Quando não ocorre esse cisalhamento, o que é que acontece? Gera uma aderência. Por exemplo, você tem aqui, né, o ombro, beleza? Eu tenho uma face aqui, está recobrindo essa articulação. Eu vou mexer? Não. Por quê? Tem uma aderência, ela está deixando ela rígida ali, então não gera movimento. Mas se eu tenho uma face que não tem isso, aí você perde mobilidade. Entendeu com a jogada? Então, como é que você como é que você restaura isso? Facial, não é? Isso, é através da liberação miofascial e do exercício. Às vezes só com exercício resolve, às vezes só com exercício não resolve. E aí você também tem esse trabalho após isso de transmissão de energia, né? Como o Washington falou, né? Ele está muito ligado aí no curso, estudando bastante dos slides. Então, o que acontece? Depois que você gerou o movimento, tudo aquilo ali, ó, você perde a questão da viscosidade e você gera movimento. Então, você vai ganhando amplitude de movimento, gerando transmissão, né? Por exemplo, eu não utilizo mais o mini band. Eu só gero um trabalho de abdução, fico de ladinho, elevo a perna e faço isso aqui com o pé. É versão e inversão na descida. E, tipo, corredores, que eu trabalho com alguns corredores, logo no início, quando eu vou fazer o primeiro treinamento, aqui no quadril, eles fraque o quadril dele, ou seja, porque uma face tensionada, ela repuxa, ou seja, a articulação, por exemplo, a cabeça do freio pode sair do centramento articular. Então é tudo repuxado se você tem uma tensão, entendeu? E você perde a mobilidade. Então, o ideal é a gente trabalhar com mobilidade, a questão da liberação miofascial, para o pessoal que está assistindo entender com mais facilidade também. A questão da liberação miofascial. Tem também a autoliberação miofascial, que o pessoal pode aprender e está fazendo também, que é um tema um pouco mais extenso, a questão da liberação miofascial. E é mais importante a gente ter essa noção e visar mais para a mobilidade, o exercício, para auxiliar nessa questão de ficar muito tempo parado. Não é isso? Isso. E aí o que acontece? As pessoas que fazem esse trabalho de ginástica laboral fazem muito mal feita. Entendeu? Então as pessoas só fazem o alongamento de forma aqui, ó. De forma específica, não. Quando você trabalhar, nosso corpo ele é integrado, ele é global. Eu vou fazer algumas postagens agora, as próximas, sobre liberação miofascial, sobre o sistema integrado do movimento, né? Então eu posto muitos exercícios. E é muito importante as pessoas que sentem, inclusive, dor na lombar, ativar um subsistema chamado lombo dorsal, que é um padrão diagonal de movimento. Você faz uma flexão da perna direita. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso aqui para a galera que está aí entender. Você aparecer para mostrar um pouquinho para o pessoal, ter uma noção melhor. Para quem não então, o que acontece? Eu elevo essa perna, boto em cima daqui e a outra perna que está embaixo está esticada. E aí, quando eu boto essa perna direita, eu faço isso daqui com esse movimento membro superior. Eu faço essa torção e a perna direita sobe aqui sobre o negócio. É um dos movimentos que você faz, eu sempre posto sobre isso daí, sobre esse movimento, que ele serve inclusive para a questão da corrida, é um gesto motor, é um atrator, que a gente chama de atrator, é a habilidade motora, né, do movimento. Então, é o que a gente chama de hip lock. E aí tá uma das metodologias, um dos cursos que eu me formei, né, só falta um módulo lá em Recife, só que eu fico triste, porque tem muitas pessoas que vêm eu fazer os exercícios, replicam o exercício da forma errada aqui em Salvador, não tomaram um curso, não tem humildade de perguntar, e quando divulga isso, divulga de uma coisa totalmente equivocada, loucura da cabeça. E é aí que as metodologias chegam aqui no Brasil
e perdem credibilidade, que nem o treinamento funcional. Todo mundo acha que é ir para areia e ficar correndo que nem louco lá. Não é. Importante também, Ale, a gente ressaltar, né, para o pessoal que está assistindo, o pessoal da área entende mais o que a gente está falando, a galerinha que está assistindo, clientes e alunos também entender. Um movimentozinho que a gente faz de um exercício que seja, independente da modalidade que você pratica esportiva, um movimento que a gente faz que não seja adequado, de certa forma, já perde, digamos que a eficiência, o objetivo ali, não é, professor, daquele... Isso, sim. Sabe uma coisa que é muito comum e as pessoas fazem, eu acho que é erradíssimo, e eu vou postar sobre isso, tomadas de direção. Botar para tocar em um cone, virar, tocar no outro. Cara, vocês não sabem a agressão que vocês estão fazendo ali para o corpo. E a depender do local onde vocês estejam fazendo isso, é pior ainda. Por exemplo, se for em um campo society, você faz essa rotação, quando você rotaciona, sua tíbia faz isso aqui, ó, vem para um lado e seu fêmur vem para o outro. Ou seja, é aí que você tem um quê? Você acaba gerando um rompimento do ligamento cruzado anterior, que você faz duas torções em sentidos contrários. Então, para você começar a fazer um trabalho de tomada de direção, tem exercícios específicos e você tem que trabalhar em um atrator chamado de rotação e extensão. E aí é uma coisa dos sistemas complexos de treinamento. Mas eu sei que eu, quando começar a postar vídeos sobre exercícios que não são exercícios convencionais, são exercícios totalmente diferentes. Eu, inclusive, eu não conhecia, né? Só depois desse curso. E aí eu sei que as pessoas vão pegar e vão começar a replicar e falar que é para lesão do olho. Porque, infelizmente, o brasileiro é assim. E a questão também, gente, para você que está assistindo, a gente está falando aqui super mente aberta, para a gente pensar como a Lê, ele já vem, ele traz muita coisa de fora, porque ele buscou, ele busca isso. Então, a gente pensar um pouquinho fora da caixinha, porque nós evoluímos na profissão, as coisas mudam, a ciência evolui, então muita coisa, como a gente comentou aqui da genética laboral, não é, professor? Muita coisa Isso. a gente vai mudando e evoluindo e começa a não fazer tanto sentido com comprovação científica. Tavares aí, meu amigo. Lari, sabe uma coisa que é muito comum as pessoas fazer? Abdominal reto. Eu não faço abdominal reto com nenhum aluno meu. Entendeu? É uma das coisas que vem de antigamente. Por quê? Existe uma linha, né? Superficial, que a gente chama linha superficial anterior. Fala, meu parceiro. Aí um ótimo profissional também, super referência. Às vezes eu ligo para ele, tiro umas dúvidas também. É uma ótima pessoa. E aí, essa linha superficial anterior que a gente tem do sistema miofacial, quando você pensar assim, ó, o abdômen, beleza? O abdômen ele é um músculo do tipo de fibra 1, ou seja, ele é um estabilizador. Ele está em constante movimento, por exemplo, quando você faz qualquer movimento, ele está ali para estabilizar e não para fazer ações de excêntricas e concêntricas. De tanto você fazer isso, você pode gerar um desequilíbrio na parte posterior. Por exemplo, tinha uma amiga minha personal que fazia muito liberação, ou muito abdominal reto. Em uma das conversas, eu falei, Su, pare de fazer esse abdominal. Inclusive, ela trabalhou lá no Vilas Fitness, Suene. Ela tem um tempo lá. Eu falei, Su, né, eu acho que você, quando ela saiu, você já deve... Não sei como foi. E aí, o que acontece? Quando ela começou a parar de fazer abdominal reto, eu falei, olha, estimule com tais exercícios, com Viper, esse subsistema que é lombo dorsal, né? E aí ela começou a integrar os movimentos, né? Movimentos integrados que aqui não dá para fazer. E ela parou. Nunca mais sentiu. Sem falar que ela ainda tinha uma lordose, né? Então, e é o que acontece muito com o fisiculturista. Trabalhando em máquina, eles estimulam muito mais essa cadeia anterior do que posterior. Então, muitos fisiculturistas são assim, ó. A grande maioria, né? E eles são cheios de problemas e tal. Eu tenho vários amigos fisiculturistas e etc, etc. Galera, quem quiser fazer pergunta também, aí, fica à vontade, me mandar direct depois, se tiver alguma dúvida, fica à vontade.
Gente, pode enviar perguntas se vocês tiverem, tá? Para ler, pra gente esclarecer aqui na live. Tem 3 Se eu também perguntas não souber, eu específicas falo. aqui. Se eu não souber, eu É também só, falo, tá? sim. Em relação à questão do home office mesmo, a gente ficar. Uma dica sua para quem fica, digamos que 8 horas por dia trabalhando ali com o computador. Dá uma dica. O que essa pessoa pode fazer, que seja um, dois, três movimentos que ela pode fazer durante um tempo, quantas Então, séries ela pode fazer que pode auxiliar. Sendo que isso é só superficial para a gente tentar ajudar quem está assistindo de alguma forma, entendeu? claro. Então, o que acontece? Quem está durante. Primeiro, que já é errado você ficar 8 horas sentado, beleza? Mas para amenizar a sua situação, então o Mas que é que tem gente você faz? Você faz exercícios de mobilidade, né, para a região torácica, porque geralmente você senta e a grande maioria das pessoas cai. Fica assim, né? Digitando. Então você, ao invés de fazer cair, você vai fazer um trabalho de mobilidade. Existe um que é muito bacana, que é o gato, onde você faz ó, aquele movimento só de extensão, né? Porque você já está em posição cefótica, entendeu? E você também trabalhar isso, mas você com a mão no chão. E você também trabalhar esses subsistemas, esse subsistema miofascial, tem algumas formas, que é o refinamento sensorial, o stretch, o melt e tem outro que é através da liberação miofascial, né? Então você trabalhar eles dessa forma. Por exemplo, você pega um band, segura lá em cima, deixa amarrado lá, faz esse movimento que o band vai puxar você para cima. Então você, ó, gerando essa extensão, gerando essa extensão. Esses exercícios com o cabo de vassoura também são muito importantes. Isso. O exercício de você botar um joelho no chão, o pé fixo no chão, você gerar uma dorsiflexão, né? Ir para frente o joelho e elevar esse braço, você vai sentir o psoas trabalhando todo, que ele é um músculo muito vilão, porque ele somatiza muito essas questões emocionais das pessoas. Ele é um músculo que está inserido na região lombar, né? E essa questão emocional interfere muito na questão da dor, né? Eu já atendi lá em Vitória do Espírito Santo somos todos e inter... isso está tudo interligado. Desculpa interromper rapidinho, Ale. Inclusive, essa questão emocional, muita gente nessa quarentena, né? A gente começou a ver como isso influencia no corpo, a questão emocional, Sim. preocupação, ansiedade. Como o nosso corpo corresponde com a tensão muscular, com dores, tudo isso, gente. A turminha que não sabe disso influencia, o emocional influencia no nosso corpo. Muito. Por exemplo, se Alex estiver aí, ele conhece uma amiga nossa, que é lá do Espírito Santo. Eu atendi ela, o nome dela é apelido, né? Negra Raia. E quando eu anunciei que eu estava lá, né? Ela entrou logo em contato comigo e falou que estava com muita dor na cervical e na lombar. Quando ela chegou para o atendimento, fui fazer liberação miofascial e alguns exercícios. Então ela estava meio assim, ó, em uma posição cifótica, caminhando, se arrastando. Sim. Aí eu falei lá, Rai, bora conversar aqui primeiro. E aí, como é que tá a sua vida aí, pá, 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 aquela coisa toda. Eu falei, tô com uns problemas e meu pai e minha mãe faleceram. Então tem um Somatização. mês. Isso, ela somatizou tudo isso, né? Então, nesse processo, o que aconteceu? Eu fiz a liberação miofascial e peguei em um ponto específico, ela começou a chorar. É como se... Existe uma técnica da fisioterapia que se chama... Ai, caramba. Deixa eu ver aqui o nome. É... Um segundo. Ai, caramba, esqueci agora. Que é a pessoa, o terapeuta, ele vai pegando através da fáscia e ele vai desvendando traumas que você teve há muitos anos e fica instalado na fáscia. Então, o que aconteceu? Quando eu peguei nesse ponto específico dela, ela começou a chorar. Não foi chorar de dor. Ela falou que a Lê está vindo uma coisa, um emocional, que eu Gatilho. não sei explicar o que é. E eu tô chorando muito. Aí eu falei, beleza. A sessão durou 5 minutos, algo que geralmente dura em torno de, sei lá, 1 hora, a liberação miofascial. 5 minutos, eu falei, pode levantar. Ela levantou, começou a andar, ela nem percebeu. Eu falei, olha como o pescoço tá, ela movimenta aí, ela fez.
Nossa, gente, é interligado mesmo. Por isso a importância também da gente cuidar de todas as áreas. O nosso corpo não é só não é só a casca, né? Não é só o exterior. É Isso, principalmente o nosso interior. Tudo começa de dentro para fora. Então, a gente cuidar da nossa isso, saúde física, mental, espiritual, emocional, é tudo assim, ó, interligadinho, que resulta aqui fora depois. Aqui fora é a parte isso. final, digamos. E aí o que acontece? É por isso que a classe médica, estou falando assim, a área um pouco mais de ortopedia, eles têm caído um pouco no descrédito, porque existe um modelo que chama modelo biopsicossocial, onde não ocorre, mas o médico hoje em dia, ele chega para o paciente, eu estou com a lesão, ele vai lá e passa um remédio. Mas ele está querendo tratar um sintoma, entendeu? Mas o que é o causador daquela dor, ele não sabe investigar isso. Então, ele às vezes manda você para uma cirurgia, sendo que é uma coisa ridícula, onde você, através de uma manipulação de 50 minutos, 40 minutos, você resolve o problema da pessoa. E lembrando, desculpa interromper aqui, a importância aí de um profissional qualificado que tem conhecimento para atuar e trabalhar de acordo com a necessidade do aluno. Nessa Com questão certeza. de ou de trabalhar até na causa do problema, daquele problema que o aluno, que o cliente tem, né? Porque eu vejo Isso, a educação física, isso é comprovado, é a terceira, como é que fala, medicina alternativa. A nossa profissão é a terceira medicina alternativa. A gente consegue tratar muitos problemas que as pessoas têm só com a questão do movimento, do exercício, e tudo isso, gente, envolve estudo, envolve ciência, envolve muito esforço. A valorização da profissão é importante a gente estar falando isso, porque para as pessoas despertarem que as coisas estão evoluindo e a profissão é muito, muito importante. isso, com certeza. Aí E é é um interessante, que entrou aí que me faz pergunta direto. Foi meu estagiário, Leandro bem, Figueiredo aí. É, Ale, dá uma trabalho. eu tenho aqui três perguntas, tá? Que eu vou fazer para você agora, Não. rapidinho. Ok, a Uhum. primeira. Quais as consequências de curto prazo para quem iniciou o home office nesse período de quarentena? As consequências em relação ao corpo, ao que pode causar ficar muito tempo nessa questão de só em uma postura sentado, as consequências de curto prazo, no seu ponto de vista, e também as consequências de longo prazo, que é como eu falei também da questão da psicose, né? Eu tenho colegas, amigos também, que a galerinha começou ali, ó, nos jogos e passa a madrugada e a galera jogando, e a coluna lá, ó. É meses e anos a pessoa naquela rotina, naquela postura, e aí a coluna fica corcunda mesmo, né? Ó, vamos lá. A curto prazo, o que ocorre é a questão da dor na lombar, né? Porque a pessoa não se movimenta, vai fazer algum movimento, pegar um peso, ou seja, ele está gerando uma demanda maior que o corpo dele suporta, e o músculo, como um mecanismo de defesa, ele entra em espasmo, que é uma contração, né? Onde é a nível miofacial, né? E é como um mecanismo, como eu falei, como um mecanismo de defesa, para ele não gerar mais dano. Então, tipo, a curto prazo é muito essa questão, né, do espasmo muscular e gerar essa dor na região lombar. A longo prazo, você, a depender da idade da pessoa, e você não ativar esses subsistemas miofaciais, você perde essa questão da... Porque o que acontece? Existe uma célula chamada fibroblasto, que ela sintetiza... Adilson aí, meu amigo, gente finíssima do Karatê. Me batia muito, que ele é mais velho que eu, né? Então, o que acontece? Quando você, através dos movimentos nos planos tridimensionais, né? Sem o uso da máquina, né? Alguns movimentos da máquina também geram. Você consegue estimular, porque nosso corpo ele tem dispositivos sensoriais, que a gente chama de fibroblastos, né? E esses fibroblastos, ele sintetiza elastina e colágeno. Quando você perde essa capacidade, né? Essa elasticidade, por exemplo, o elástico. Você puxa o elástico, né? Deixa eu ver, eu nem tenho elástico aqui. Quando você Isso vai puxa o elástico, ele se deforma, vai se deformando, você solta ele, ele pá!
ele volta, beleza? Só que o idoso, ele perde esse componente que é a elasticidade. Então ele vai se deformando, ao invés de ele voltar, ele fica parado. Entendeu? Exato. Então ele perde essa elasticidade, perde essa capacidade de produção de colágeno, e isso faz com que ele fique numa posição cifótica, porque ele não volta à posição inicial, né? Ele deformou isso, ele está sentado, né? Ele daqui, tá aqui parado. Sentou, ficou muito tempo, ele deformou, beleza? Só que o componente elástico dele deveria voltar a essa posição. Só que ele perde esse componente elástico, então tudo que ele faz, ele já fica nessa posição o dia todo. Porque ele perdeu esse componente elástico. E ele não tem mobilidade, porque ele não trabalha o movimento. Então, principalmente para o idoso, essa questão do home office foi muito ruim, né? Os que se movimentavam, menos mal, mas os que não se movimentavam há anos, foi uma questão horrível. Muito ruim mesmo, porque você piora muito a condição do idoso. E a longo prazo, essa questão, né, dessa posição cifótica que eu falei agora, né? A perda de E aí elasticidade, entra a também. perda de produção de colágeno. Bora, Home! Um ótimo profissional aí também, amigo antigo, fez faculdade comigo, gente finíssima. Então, se você não produz, você não estimula essa produção de fibroblástico para sintetizar a elastina e o colágeno, você, além de perder a mobilidade, né? Porque você gera o quê? Uma aderência, né? Da fáscia, você perde a elasticidade, você perde esse componente de voltar à posição normal, que ele deformou e ficou, por isso que o idoso é dessa posição, e você perde essa questão da maleabilidade do corpo, né? Entendeu? E tem a questão também do controle motor, junto com a coordenação motora também. Porque o idoso, você percebe que ele perde essa coordenação motora, ainda mais quando é para você ativar os subsistemas miofaciais, ponte cruzada, que são exercícios complexos. Então, para ele é algo que é muito difícil também. Então, a curto prazo é isso. A longo prazo tem muito essa questão dessa posição cifótica, aí interfere em questões de dores em região lombar, cervical, né? E aí por diante. E tem essa frase também, Ale, que eu peguei muito. O que a gente faz com o nosso corpo hoje resulta no nosso corpo de amanhã. Então, o tempo passa para todo mundo, entendeu? E é natural, fisiologicamente, a partir dos 40, né, normalmente, que a gente começa a, 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 a curva começa a descer, digamos, e a gente tem que trabalhar. Se a gente começa com essa prevenção, com exercícios, hábitos de vida anos antes, a gente consegue prevenir muitos problemas, né? E aí a gente vem para essa parte da home office. Se você se cuida, apesar de ficar trabalhando muito tempo no computador, se a gente se cuida, pratica exercícios, não fica no sedentarismo, já dá para evitar muitos problemas, como até a própria hérnia de disco, a cifose, enfim. Isso. E são posições que você vai fazer outros movimentos. Por exemplo, pessoa cifótica, tudo que você for fazer, a elevação do ombro, nessa posição cifótica, você está fora muitas vezes você está fora do centramento articular. Então você gera compressão em outros ossos, de tendões, e aí você tem vários outros problemas também. As posições cifóticas, né? E as posições onde você tem uma retroversão da pelve, você tem a bunda, que a gente chama bunda chulada, né? Então tudo isso se agrava com a falta de movimento, né? Por exemplo, entrou aí um Bruno, né? Que ele é do futevôlei lá, né? Do Nordeste lá para cima. E eu falo muito isso. E eu falo muito isso, que as pessoas geralmente quando vai fazer alguma prática esportiva, eles ficam fazendo alongamento. Cara, é uma coisa que não vai melhorar em nada o gesto motor ali, o alongamento, entendeu? Você tem que gerar o quê? Movimento para você gerar mobilidade, porque as fáscias ela faz com que você restrinja os movimentos. E se você restringe o movimento, você dá um disparo,
E aí, o que acontece? Com o mecanismo de defesa, o corpo ele faz o quê? Ele pode entrar em espasmo muscular. A nível miofacial, que a gente tem, né? Dispositivos sensoriais da dor, você acaba sentindo aquela dor naquela região, né? E é basicamente isso. Sim. Vamos passar agora para a segunda pergunta. Lari, deixa eu te falar. Depois, uma coisa aí bacana que eu vou para ajudar as pessoas no home office e tal. Domingo já tenho um cartaz pronto, eu vou estar divulgando amanhã. Eu vou fazer uma live treino que é só de mobilidade e estimulação dos subsistemas miofaciais, de forma integrada, né? Onde as pessoas só precisam de disposição, o corpo e um cabo de vassoura. Só isso. E Nossa, aí, ótimo. e aí é um projeto que eu estou querendo fazer pelo menos uma vez por semana para que possa ajudar as pessoas, né? Até para ajudar na volta à prática da atividade física, que não é você chegar e voltar para a academia. Não, primeiro você tem que resgatar o movimento, né? Que você perdeu durante 5 meses. Então, aí, oportunidade, viu, turma? Para quem está Zero assistindo, 800. aproveitar. Muito bom, Ale. Compartilha lá também que eu vou estar atenta. Uhum, bacana. A segunda Alex, pergunta. depois eu falo com você o horário, eu vou soltar o cartaz. Para você aí, esse daí é cantor de forró pé de serra, onde eu viajo e eu tô lá, ele, bora, velho, me ajude aqui na liberação miofascial. E aí ele é um caso onde eu fiz uma liberação miofascial, o resultado de uma sessão só foi algo absurdo, assim. Ele estava sem conseguir direito cantar, chega, estava triste, fiz uma liberação, ele subiu no palco, outra pessoa. Sendo que, tipo, eu vou pra Itaúnas, né, o local onde tem o forrozinho pé de serra, e eu vou para curtir. E as pessoas chegam lá com problema, dor, pede para eu fazer, liberação. Tipo, chego em qualquer lugar, todo mundo relata dor. Só que ele é o único cara aí que eu faço isso por ele, e porque é um amigo meu aí de longas datas, já tocou em eventos meus aqui, e é uma pessoa que eu tenho assim como um amigo muito grande, e a gente finíssima. É um cara que precisa muito, né? Então, da forma que eu puder ajudar ele, eu ajudo assim, de coração aberto. Que bom. Me diga, você é forrozeiro também, é? Ô, Alex, olha a pergunta dela. Eu tenho um tempo, tenho uns 10 anos aí de estrada. Nossa, para a Já próxima pergunta. fui. Você já foi professor, não é isso, de forró? Ó, tem uma pergunta aí. Ah, que Ó, já, aparece. vou responder agora, Washington. Então, já fui professor de forró, já dei aula, já fiz evento. O que mais, Jesus? Agora estou envolvido na política com um projeto aí de associação e profissionalização do ritmo. Já fiz de tudo e ainda toco, um triângulozinho. Olha ele falando aí, isso é pé de valsa. Já dancei um pouquinho. Linda É. só. Tá bem. Ele fez a pergunta ali, vai responder a pergunta dele. Qual foi a pergunta mesmo? Que eu Então, nem vamos lá. O aparece idoso, aqui. ele precisa... Pode falar? Pode falar. Então, primeiro o idoso precisa de movimento. Depois que você trabalhar o movimento, né? Você trabalha a força. Porque o que acontece? Como o idoso ele perde a elastina, essa, essa capacidade dele de deformar e voltar, por exemplo, elástico, né? Eu puxo ele, ele deforma e ele volta à posição inicial. Então, quando ele perde essa questão, essa capacidade da elastina, né? Essa capacidade elástica, primeiro trabalha a força para gerar adaptações ao sistema e tem um processo que é muito importante que as pessoas aqui em Salvador não conhecem, né? Eu conheci através dos sistemas complexos de treinamento, é você trabalhar essa parte do idoso do componente músculo-tendíneo, né? Que a gente chama de coordenação intramuscular, que é você adaptar o tendão e o ligamento à segunda etapa, que vem a parte da potência, porque a potência são movimentos rápidos e cíclicos, né? A depender do exercício que você trabalha. Então, como é que você vai gerar um trabalho de potência no idoso onde ele não tem movimento, ele não tem força,
o sistema músculo-tendino deles não está adaptado às sobrecargas e contrações rápidas, entendeu? Então, primeiro que o idoso não vai conseguir fazer trabalhos de salto com contrações rápidas, porque se você perceber, o idoso, ele malmente corre e ele basicamente anda. Você vai pedir para ele levantar o braço rápido, ele faz isso aqui, ó. E tem vários Entendeu? fatores, né, E fisiológicos. isso porque ele perde essa capacidade, né, essa funcionalidade desse tipo de fibra, que é a fibra de contração rápida. Então, é um processo de adaptação. Tem a primeira fase, segunda fase, terceira fase, e cada fase dela você vai trabalhando o quê? Você pode integrar também, mas você trabalhando a valência física, você pode... Porque, por exemplo, a primeira fase do seu trabalho é o movimento, né? Depois, a segunda fase, eu trabalho força com movimento e trabalhos de quê? De estabilidade e de perturbação ao sistema dele. Aí a terceira fase, quando ele estiver hiper mega adaptado, eu jogo para potência, para tornar ele mais funcional. Porque o que acontece, Lari? A perda da independência do idoso afeta bastante. Imagine você idosa querendo sair com suas amigas, mas você não pode, porque seu filho não te leva. Então, isso afeta o sistema psicológico do idoso. E quando o idoso tem isso afetado, ele gera interferência onde? No sistema miofascial. Se eu gero interferência, ele vai gerar mais tensão, ele vai comprometer mais ainda um sistema onde ele não tem tanta elasticidade, né? Que ele perdeu elastina e colágeno. E aí, meu irmão, aí você percebe, né? Que um conceito, uma coisa vai ligando a outra, e aí você vai viajando na maionese. Que nem o Washington aí, ele viaja na maionese. Mas isso é bom, de certa forma. Eu acho que tu entendeu, que bom. Entendemos. Ele faz essa pergunta só para me testar. Ele me manda, ele sabe isso tudo. Vamos para a segunda pergunta do nosso tema, então. Vamos lá. Conselho para um jovem ou adulto, adolescente, que passa muito tempo no computador, principalmente com jogos. Um conselho seu para um jovem ou adulto ou adolescente que passa muito tempo no computador, seja tanto em trabalho quanto em jogos. Qual o conselho seu como profissional para uma pessoa assim, um cliente assim? Primeiro, se você já teve saia do computador, saia do celular e vai fazer que nem eu fazia antigamente. Vai correr, dar tapa, pular muro, roubar, como é que se diz? Jaca do pé do vizinho. Brincadeira. Mas, resumindo, o que eu quis dizer é isso. Na minha geração, já pulei muito o muro do vizinho para roubar manga. Então, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. O que é que acontece? O que é que eu tô querendo me referir a isso? Se movimente, cara. Eu já fiz várias avaliações de adolescentes onde o cara tinha vários problemas, tipo, escoliose, sabe? Vários problemas assim. More a festas, isso. Moria. É isso mesmo. Então, se você perceber, os jovens hoje em dia, eles não brincam das coisas que a gente brincava antigamente, né? Hoje em dia todo mundo no celular. Então, a profissão do futuro é a educação física juntamente com a fisioterapia, porque a gente vai ter que trabalhar com essas pessoas, quanto mais você desenvolve tecnologia, mais sedentário você fica, né? Antigamente, se você parar para perceber, no Quênia, esses corredores lá da África e tal, eles não têm tanto problema, tem vários estudos com eles, e aí você percebe, pô, esses caras não têm tanto problema, por quê? Tudo que eles fazem é voltado às atividades diárias do tipo correr, andar, agachar, entendeu? Então são tarefas essenciais que a gente acaba perdendo isso devido ao desenvolvimento do quê? Da tecnologia. Isso nos afeta muito no aspecto postural. Nossa. Entendeu? E a gente cada vez mais fica sedentário e a cada vez que a gente desenvolve mais tecnologia, nós nos tornamos, né, mais sedentário ainda. Então, esse é um grande problema, né?
Eu tenho um primo mesmo que ele é viciado em jogo, computador e tal, e ele pede para fazer alguns trabalhos com ele, mas se envolver com família sempre dá erro, né? Então, eu não gosto de dar personal para gente de minha família, para minha mãe e tal, eu indico outros profissionais aí, mas não me envolvo nada com ninguém da família, eles até se estressam, porque acaba gerando muita... não dá certo. Então, minha dica é, se movimente, cara. Diminua o tempo que você tem no computador e no celular. Porque isso vai te prejudicar e muito, e você vai gastar muito dinheiro comigo, né? Inclusive, para mim vai ser bom, né? Que eu vou estar ganhando dinheiro. Que nem algumas pessoas que eu atendo do futebol. Eu reabilito o cara e falo, olha, velho, você vai ter que trabalhar dessa forma, assim. Eles vão lá, negligenciam o meu conselho e trabalham da forma assada. E aí eu falo, cara, eu adoro atender vocês, sabe por quê? Porque eu reabilito vocês e vocês voltam para mim e eu fico ganhando dinheiro em cima de vocês. Sou muito sincero. Para mim é O bom ótimo. é sério mesmo, Ale. É fundamental para nossa profissão. Porque a gente lidar Pois com é. pessoas. E, gente, é isso. Desculpa interromper rapidinho de novo. Para quem Uhum. está assistindo, você, cliente, aluno, você também, professor, todos nós precisamos ouvir conselhos. Gente, esse jovem que, dessa questão aqui, dessa pergunta, já foi dada a resposta de Ale, né? Como a lei falou, é a questão de tomar vergonha e saber também valorizar o nosso tempo, não perder tanto tempo com coisas que não são tão essenciais também. A internet está aí, é uma ferramenta poderosa, mas que se a gente não tiver sabedoria para administrar nosso tempo aqui, a gente perde o nosso tempo e perde coisas essenciais da vida, porque a gente está focado em uma tela enquanto a vida está acontecendo ao nosso redor. Bem isso, né, Ale? Isso. Tem um E o amigo nosso meus aí do futebol entrando, o Serginho aí, né? E a bem-vindo. galera aí. É. E o nosso corpo foi feito para se movimentar, movimento, para a máquina estar ali desenvolvendo e a gente renova, né? Nossas células, nossos tecidos se renovam, tanto internamente dos nossos órgãos quanto externamente. Então, o tempo vai passando, a gente vai renovando e a gente precisa, o movimento é essencial para o bom funcionamento de todos os nossos sistemas também. Né? A gente está se movimentando. Quando a gente não se movimenta, aí começa a vir todos os problemas de saúde, enfim. Vamos É partir, isso mesmo. vamos partir para a terceira pergunta, ok? Manda lá. Porque tem o tempo, né? Eu nem sei. É a primeira live minha, então eu não sei Fique quando. tranquilo. Começou 9 horas. Oi, Jó, tudo bom? E aí tem uma galera que fez o meu curso aí e tá entrando aí. Tudo em paz, graças a Deus. Começou 9 horas. Que horas são aí, Lai? Ai, meu Deus, peraí. É porque eu tô sem relógio aqui, como eu tô na Deixa eu tela. ver aqui. Vixe, faltam 3 minutos, mas vamos lá. Faz a pergunta aí. Eu respondo rapidinho. Para, para quadros como a dor lombar, o que podemos fazer para aliviar estando em home office? Dor lombar, como a gente pode aliviar rapidinho uma dica, assim, para quem tá assistindo? Beleza. Primeira coisa, primeiro processo, Adalto, meu amigo. Depois fale comigo, quero falar com você, ver uma coisa boa para você. Então vamos lá. O mais bonito é a maquiagem. Então vamos lá. Lari, primeira coisa. Se a pessoa está com dor lombar, a gente vai ter que fazer um processo de liberação miofascial. Por quê? Muito provavelmente pode ser um espasmo muscular. Só que dores na região lombar é algo multifatorial, né? Então você tem que analisar, você tem que ir investigando. Então não adianta você chegar e falar bem assim, ah, não, a dor lombar é por causa disso. Não, eu vou testando. Porque, por exemplo, às vezes eu faço a liberação e não resolve o problema do cara. Então são outras coisas, né? Pode ser questões da vértebra, desalinhamento, e aí vai. Multifatorial. Entendi. Então, Na na maioria dos casos, eu começo com a liberação miofascial e depois eu trabalho, né, exercícios que a gente chama exercícios complexos, que é o quê? Eu integro todos os sistemas. As pessoas olham para o cabo de vassoura como instrumento para varrer a casa. Para mim, aquilo ali é uma das melhores ferramentas que você pode utilizar para trabalhar com movimento, beleza? Então, para mim,
um cabo de vassoura é algo muito valioso, porque eu trabalho muitos movimentos, eu estimulo aquela região lombo-dorsal. Isso, eu estimulo através com um cabo de vassoura a região lombo-dorsal, né? O padrão de movimento, porque o que acontece? Geralmente, quando você tem uma dor lombar, por espasmo, por exemplo, você gera uma aderência naquela região, né? Que é o padrão naquela região lombar, que é o padrão diagonal. O glúteo, do lado direito, ele se conecta com a grande dorsal do lado esquerdo, e aí sobe. Então, você tem que gerar movimento nessa região. Então, eu utilizo daqueles movimentos que eu falei, né, de torção, algumas pessoas que me seguem sabem quais são os exercícios, junto com o cabo de vassoura. E o jeito é se movimentar, entendeu? Então, você tem que estimular esses subsistemas. Bora, Davi, meu amigão aí também, trabalha comigo. Então, você tem que trabalhar conjunto esses subsistemas da região lombar, integrando todo o movimento, né? Da parte inferior até a parte do membro superior contralateral, né? Ativando uma linha diagonal. Os movimentos assim, fazendo a flexão com o pé direito, e você vai lá e torce para o lado esquerdo. E movimentos tridimensionais, que eu sempre falo. Você trabalhou isso, você trabalhou essa região. Após isso, você trabalha exercícios de estabilidade, que é um que eu utilizo muito, que é você senta no chão, bota os dois pés no chão, eleva a pelve, que é o quê? Gerar estabilidade também desses subsistemas. Você fez isso, já era. Tem alguns fisioterapeutas e osteopatas me indicam essas pessoas e pedem até dicas de exercícios para eles apresentarem também. Tem um que é Douglas da Hora, dono da Harmonie, que ele fala, me passa alguns exercícios aí para eu vou dar um curso e tal. Porque a gente tem a chave do movimento, só que a gente se limita à máquina. Então, como foi que para eu trabalhar com essas pessoas tendo lombar? Eu fui através do movimento. Eu fui pesquisar os movimentos, entendeu? Eu fui em congressos do movimento. E aí você começa a brincar e muitas pessoas, em uma sessão só, eu já deixo a pessoa zerada. Por exemplo, você liberar o pessoas da pessoa. Tem alguns vídeos que eu toco na barriga da pessoa e a pessoa fala, tipo, não entendo, velho, tô sem dor. E aí você entender sobre o corpo, e uma das coisas muito bacanas é você entender sobre as linhas funcionais, né? Os subsistemas, onde o corpo começa da ponta do pé, do calcanhar, e passa pela panturrilha posterior, glúteo, os eretores espinhais e termina aqui. Então, você conecta a cabeça até o pé. Respondi? Respondeu. E muito bem. Inclusive, essa questão que você falou. Eu sofro com uma cólica muito forte no meu período e já aconteceu de um colega conseguir, a partir do conhecimento com a liberação miofascial, aliviar a minha dor assim, ó, com a liberação, ativando os pontos certinho. E é isso, conhecimento, pensar fora da caixinha. E para vocês que estão assistindo também, gente, para vocês que estão assistindo, espero que essa live tenha agregado. Ale, nossa, que privilégio, viu? Tá Nada. aqui com você. E o conselho final que a gente dá, 30 segundos, Ale. Gente, beleza. O que você faz hoje com o seu corpo resulta para amanhã. Então, se cuide, principalmente nesse período agora, se movimente, pratique exercícios. Pegue um pouquinho das dicas que a gente passou aqui nessa live, tá bem? Um beijo. Pode falar, Ale, rapidinho. Lari vai deixar salvo. E outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, me segue que eu vou postar algumas coisas. E domingo vou